Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqueles que ainda não são inscritos, se inscreva, curte, comente, compartilhe, esteja conosco nas nossas atividades. Todas as segundas-feiras, 20 horas, Evangelho no Lar. Terça-feira, Evangelho presencial em nossa casa, 19h30. E posteriormente, às 20h30, nossa irradiação online. Também nós temos a nossa reforma íntima, das 15 às 17 horas. Segue o nosso endereço, nosso telefone para contato. Siga também o SESB pelo Instagram. Segue a nossa conta através do Pix e do QR Code para aqueles que querem nos auxiliar, contribuindo com a nossa casa, com as nossas atividades. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Agradecemos a oportunidade desse Evangelho em nosso lar. Pedimos o auxílio através dos nossos benfeitores para nos auxiliar nesse Evangelho, juntamente com a equipe espiritual do SESB, responsável por essa atividade. Pedimos que nos inspirem, que nos auxiliem com a intuição para melhor compreendermos, melhor entendermos, e também nos inspire ao longo dos nossos dias, das nossas semanas, a colocar em prática em nossas vidas esses ensinamentos. Aproveitamos a oportunidade desse Evangelho em nosso lar para também convidar a realizar esse Evangelho em seu próprio benefício os nossos irmãos no mundo espiritual, que porventura que vieram realizar esse Evangelho, que são ligados à nossa família, ou aqueles que permeiam a psicosfera dos nossos lares, imantados a nós através das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos débitos pretéritos, para conosco realizar esse Evangelho também em seu próprio benefício e constatarem ou não, neste momento, nessa oportunidade, a necessidade da sua transformação moral, assim como nós. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 17, Temperança. Nas atividades espíritas em que te entregas, o culto da temperança tem regime de urgência. Temperança que medita, fala, manifesta atitudes. Frequentemente defrontarás o abuso disfarçado de bom tom e o erro mascarado de honorabilidade, como aguardar vozes vigorosas que venham zurzir contra o embuste, utilizando os recursos da verdade, a fim de afastar a máscara da mentira onde esteja. Dessa forma, encontrarás o ultraje vitorioso na boca da infâmia, o engano persuadindo nas malhas da ilusão, e a vacuidade sonhadora ampliando o círculo. Facilmente identificarás a verdade em trilhas tortuosas, o conhecimento aplicado indubitavelmente e o programa de valores legítimos do homem em desorganizada utilização. Todavia, não te cabe a tarefa de juiz ou pontífice em nome da verdade, utilizando a severidade, ferindo com precipitação, perseguindo, aniquilando esperanças. Muitos que estão em erro, nele permanecem, são enfermos. Seja a tua conduta representativa da luz e do bem, pacificadora e construtiva. A abençoada tarefa de que te fazes tarefeiro contém em si mesma os valores capazes de manter a claridade nos corações, expressando a luminosidade dos teus objetivos. Não te devas concordar com o erro ou aplaudir a desonestidade. Seria incrementar o crime e a insensatez. Emanado ao sublime amigo, por liames vitoriosos, marcha para ele, através da messe de amor em cuja seara te encontras, certo de que a ele compete a superior tarefa de corrigir os espíritos que se
acompleciam a necessidade de se atirarem espontaneamente nos abismos escabrosos. Advogado da insigne causa do Pai Celeste, ele sabe aplicar os corretivos da justiça com um pulso firme e coração amoroso, dirimindo equívocos, esclarecendo dúvidas e elucidando conceitos. Mantém a esperança e aprende a confiar no tempo, mesmo quando o tempo pareça conspirar contra o ideal que é o teu objetivo. Contém a ira, veneno letal que termina por extinguir quantos a vitalizam. Detém o erro, convertendo a existência em santuário de honra, já que o engano se pune a si mesmo, nos decálogos do excesso e da perversão. Susta as inquietações com a prática do bem, já que o inquieto, dirigido pela impulsividade de que se faz instrumento, tombará invigilante na estrada em penumbra por onde segue. Sela a boca aos maus conceitos, já que os vasos acostumados a conduzir miasmas fétidos não podem ser utilizados para produzir perfumes especiais. Purifica-te e purificarás o mundo inteiro, vivendo integralmente Jesus e agindo em nome dele durante todos os dias da tua vida, com temperança e equilíbrio, pautará a conduta na sua modelar conduta. Convicto de que a sementeira de amor não gera ódio e de que a plantação do bem não se converte em males, pontifica os teus compromissos elevados por anos a fio e despertarás, depois da lama e cinza em que se converterá o teu corpo, livre de todo tormento, com o coração tranquilo e a mente pacificada. Nessa lição, nesse capítulo de número 17, Joana vai nos convidar à temperança, à moderação. E ela vai dizer que nós temos que ter essa moderação nas atividades espíritas em que te encontras. O culto da temperança tem regime de urgência, onde então nós temos que ter temperança nas nossas atividades que nós desempenhamos no centro espírita, nos nossos trabalhos. E essa temperança é um convite, podemos estendê-la ao nosso ambiente familiar, ao nosso trabalho. Ter moderação, que medita, fala, manifesta atitudes. Temperança na forma como nos expressamos, na fala como nos manifestamos, nas nossas atitudes, na nossa conversa com a nossa família, nas nossas formas de agir com a nossa família, no centro espírita, na casa religiosa em que nós frequentamos. E ela diz que frequentemente nós defrontaremos o abuso disfarçado de bom tom e o erro mascarado de honorabilidade, como aguardar vozes vitoriosas que venham zurzir contra o embuste, contra o falso, utilizando os recursos da verdade, a fim de afastar a máscara da mentira onde estejas. Então, sempre nós defrontaremos com mentiras disfarçadas de bom tom, disfarçadas, mascaradas. Às vezes não é porque fala bonito, porque fala de uma forma que me agrada, que aquilo é verdade. Às vezes a gente encontra mentiras, embustes daquela coloca mentiras mascaradas de formas muito honrosas de se dizer. No entanto, são mentiras. E ela fala que essas mentiras encontram então vozes a fim de dizer a verdade. Mas diante de uma mentira, de uma enganação que a gente presencia, que a gente vê acontecendo, seja ela em qual meio for, o que o cristão é convidado? Ele é convidado sempre a dizer a verdade. Sempre quando lhe é perguntado, quando lhe é oportunizado. Mas ela coloca aqui, bem colocado, como temperança, com temperança. Porque o cristão, ele é por si mesmo pacificador. Então ele não vai dizer a verdade de uma forma agressiva, de uma forma ríspida, de uma forma ofensiva, de uma forma a guerrear.
Pelo contrário, vai esclarecer, sempre com o objetivo de esclarecer. Da mesma forma, encontrarás o ultraje vitorioso na boca da infâmia, o engano persuadindo nas malhas da ilusão e a vacuidade sonhadora ampliando o círculo. Então ela vai colocar aqui que facilmente, que da mesma forma nós encontraremos ultrajes vitorioso, pessoas que propagam a mentira, a infâmia sobre as outras pessoas, os enganos persuadidos, as ilusões da vida, a vacuidade sonhadora, ampliando, os círculos. Nós defrontaremos inúmeras situações e de inúmeras formas com essas mentiras, com essas, às vezes até de forma ofensiva, movimentando às vezes de uma forma religiosa também, movimentando massas de pessoas, manipulando, se aproveitando das situações, das fragilidades humanas. Mas também, ela disse, facilmente identificará a verdade em trilhas tortuosas, que mesmo no meio dessas mentiras, dessas enganações, dessas persuasões, dessas formas erradas que a gente vê sendo conduzido todo um processo, até mesmo as religiões, tudo no nosso mundo, nós veremos também, facilmente nós identificaremos a verdade em trilhas tortuosas, porque até nessas pessoas que propagam a mentira, a ilusão, nessas situações, nós também encontraremos verdades, mesmo nesses caminhos tortuosos de se conduzirem. O conhecimento aplicado indubitavelmente e o programa de valores legítimos do homem em desorganizada utilização. O conhecimento aplicável indubitavelmente, aplicado de forma indevida. E a gente vê muitas vezes também a mediunidade sendo utilizada de uma forma indevida por muitos portadores dessa mediunidade. E que estão aplicando um conhecimento que é uma verdade, mas de uma forma indébita, de uma forma que não deveria ser aplicado em programas de valores legítimos do homem em desorganizada utilização. Porque ainda não aplicaram, não estão aplicando corretamente os ensinamentos, ainda nós veremos por um grande período, um grande tempo no nosso planeta, muitas mentiras misturadas às verdades, muitos enganos misturados às verdades, porque nós ainda somos muito ignorantes. A doutrina espírita, por exemplo, ela é muito recente. Se a gente vê dentro de nós, mesmo as espíritas, nós temos muitos conceitos, às vezes misturados, que nós trazemos das nossas antigas religiões, alguns ritualísticas, que não é do cunho espírita, mas que algumas vezes ainda não consegue se desvencilhar. Então, alguns valores legítimos que a gente traz dos ensinamentos de Jesus, nós trazemos dentro de todas as religiões, tem ali os seus valores, tem os valores também de Jesus, mas muitos também têm esses conceitos distorcidos, e em todas as religiões a gente vê esses conceitos distorcidos em todos os lugares. Há a verdade, e que nós encontraremos com elas nas trilhas tortuosas. Nós encontraremos a verdade nos caminhos ainda tortuosos, porque advém da nossa ignorância. E conforme nós formos sendo esclarecidos, nós formos melhor compreendendo
nós vamos então mais facilmente identificar essas verdades. Mas ela diz que, todavia, não cabe a nossa tarefa a condição de juiz ou de pontífice. Não cabe a nós julgarmos quem está certo, quem está errado, quem é santo, quem não é santa. Por exemplo, trazendo um conceito religioso, não cabe nós sermos juízes de dizer essa religião é verdadeira, essa religião não é verdadeira, essa nos eleva, essa não nos eleva. Não nos cabe isso. Nos cabe identificar a verdade sempre onde ela estiver. E a verdade estará em todos os lugares. Mesmo nos caminhos tortuosos, há também verdades sendo ditas, mesmo em meio às enganações. Até porque, quando chega um nível de enganação e de mentiras tão grande, a verdade por si só começa a aparecer por si mesma. Nós, graças a Deus, vivemos num século em que agora nos é oportunizado o esclarecimento religioso, a estudar, pesquisar, unir-nos também à ciência em busca desse conceito religioso em nós. Há, por exemplo, hoje, os cientistas pesquisando para ver de onde vem o conhecimento dos gênios, acreditando hoje que os gênios trazem isso de algum lugar, que não trazem isso deles mesmos, do cérebro deles. Há ali verdades, há conceitos de verdade em tudo, mas também há enganações, mentiras, persuasões misturados, e nos cabe identificar a verdade nessas trilhas tortuosas. Mas, todavia, não nos cabe ser juiz e julgar quem, na nossa opinião, está equivocado, ou quem, na nossa opinião, está se utilizando do conhecimento de uma forma indébita, mesmo que seja em nome da verdade. Utilizarmos a severidade, ferindo com precipitação, perseguindo, aniquilando esperanças. Muitos que estão em erro e nele permanecem são enfermos. Então ela diz que não nos cabe colocar a verdade, até a verdade a gente tem que ter um critério. A verdade não deve ser dita a todos, ela deve ser buscada por todos. Mas quando eu busco, eu já estou pronto para receber. Quando eu digo a alguém que não está preparado para receber essa verdade, eu estou ferindo essa pessoa que não está preparada. E muitas vezes a gente tem uma razão de nos mantermos equivocados, uma necessidade. Como ela diz aqui, muitos que estão em erro e nele permanecem são enfermos. Então, não nos cabe mesmo a verdade falar ela de uma forma indevida, em quem ainda não precisa, em quem ainda não quer receber. Até a verdade é uma caridade eu dizer apenas àqueles que já estão preparados para recebê-la, porque já estão em condições. Seja a tua conduta representativa da luz e do bem, pacificadora e construtiva. A abençoada tarefa de que te fazes tarefeiro contém em si mesmo os valores capazes de manter a claridade nos corações e expressando a luminosidade dos teus objetivos. Então, na nossa tarefa abençoada do cristianismo, nós já temos o alicerce, a base para nos mantermos, que a base é Jesus. Esse alicerce ele nos trouxe. Já tem ali todo o nosso arcabouço que nós necessitamos saber, a nossa base segura. Então, que a nossa conduta deve ser sempre para o bem, representativa para o bem, para a luz, pacificadora, porque, como nós já dissemos, o cristão é sempre pacificador. Ele nunca busca a guerra para a resolução dos conflitos.
Ele nunca busca uma discussão acalorada, num debate de ideias, para que busque quem vença, busca convencer. O espiritismo não é proselitista, ele não busca o convencimento de ninguém. Até mesmo Kardec nos instruiu nessa parte, dizendo que o espiritismo é para aqueles que estão em busca desse conhecimento. O espiritismo é para aqueles que não têm uma religião bem definida e querem se esclarecer. Ele não busca converter quem já está convertido na sua própria crença. Ele é esclarecedor. Quem quer o esclarecimento que tem que ir até ele. Ele não vai impondo esse conhecimento. Vai acessar esse conhecimento é aquele que já tem curiosidade, aquele que quer ter acesso. Então, que nós sejamos sempre construtivos também, mostrando o conhecimento para que ele seja construtivo. Por exemplo, o Doutrina Espírita é muito construtivo, é muito exímia nessa parte do consolo, do esclarecimento, de uma mãe que perdeu um filho vitimado, por exemplo, de um suicídio ou de uma morte prematura, de saber que o seu filho não foi para o inferno, de saber que o seu filho foi e será amparado por Jesus, amparado pelos bons espíritos no momento em que ele necessitar. Isso é um conhecimento construtivo, um conhecimento esclarecedor. Vai fazer com que aquele ser humano se renove. Então, que a nossa tarefa, a nossa abençoada tarefa em que nós nos fazemos tarefeiros, que é o cristianismo, ela já contém em si mesmo os valores capazes de nos manter a claridade, de nos manter conectados, esclarecidos, nos corações, nos nossos sentimentos, expressando a luminosidade dos teus objetivos. Jesus já traz claramente qual é o objetivo do cristianismo, a nossa tão famosa transformação moral, a nossa renovação interior, a nossa evolução. Não que devas concordar com o erro ou aplaudir a desonestidade, seria incrementar o crime e a insensatez. Então, não nos convém, como ela aqui coloca, concordar com os equívocos, com os conceitos equivocados, aplaudir a desonestidade. Não temos que ser cúmplices do crime, concordar com ele, concordar com o erro, mas também não temos que ser omissos. Não temos que ver e nos permanecer calados. Pelo contrário, nós temos que ter uma postura ativa. E qual é a postura ativa? Como ela já disse aqui, de esclarecer, de falar a verdade. Então, se nos for perguntar, se nos é oportunizado, pontuar os pontos em que a verdade deve prevalecer. Emanado ao sublime amigo, ela vai dizer, por liames vitoriosos, marcha com ele, através da messe de amor em cuja seara te encontras, certo de que a ele compete a superior tarefa de corrigir os espíritos que se acumpliciam à necessidade e se atiram espontaneamente nos abismos escabrosos. Então, o que nos compete é trabalhar, agir na seara em que nos encontramos, na messe em que ele nos oportuniza ser ali tarefeiros daquela seara. Mas os nossos irmãos equivocados, os que se encontram em erro, não nos cabe, como ela diz, ser juízes ou pontífices, nos colocar como santos em relação às condutas criminosas e equivocadas deles, nem dizer que somos melhores do que eles, mas, pelo contrário, deixar que o sublime amigo, que é Jesus,
A ele compete essa tarefa de orientá-los. A nossa tarefa é estar na seara de amor em que nós queremos ser tarefeiros, certo de que ele compete a superior tarefa de corrigir. A ele compete corrigir os espíritos em que se encontram equivocados. Ele é o advogado insigne da causa do Pai. Ele sabe aplicar os corretivos da justiça com o pulso firme e o coração amoroso, dirigindo equívocos, esclarecendo dúvidas e elucidando conceitos. Então, todos devem ter por mestre Jesus, mas nós não somos Jesus. Então, nós não temos que julgar o nosso irmão, nós não temos que corrigir o nosso irmão, nós temos que esclarecer quando nos é oportunizado dizer a verdade. Mas quem compete corrigir o erro é Jesus. Esse advogado de todos nós ao Pai Celeste, a Deus. Mantém a temperança, a moderação e aprende a confiar no tempo. Isso é muito difícil para nós, principalmente os ansiosos, é muito complicado dizer isso. Aprender a confiar no tempo, porque as coisas, elas levam tempo, mesmo quando o tempo parece conspirar contra o ideal, que é o teu objetivo. Então, mesmo que aparentemente, nesse momento em que nos encontramos na humanidade, em que parece que o mal tomou conta, o crime tomou conta, os erros, os equívocos, e a gente vê tantos equívocos, tantos erros que a humanidade está cometendo, e são inúmeros, diversos, principalmente se a gente analisar a nossa base, que é Jesus. O erro e o equívoco é fácil para a gente identificar os cristãos. É tudo aquilo que diverge daquilo que o nosso mestre nos colocou, nos pontuou. Tudo que diverge é o erro e é o equívoco. Então, mesmo que aparentemente nesse momento parece ser poucos os cristãos, pouca a sensatez, pouco aqueles que realmente se deixam envolver pelo cristianismo, pelos ensinamentos de Jesus, dá tempo ao tempo. Espere o tempo, faça a sua parte. Espera que Jesus faça a dele, porque ele o faz e está fazendo, certamente, e já fez por nós, porque se hoje nós nos encontramos nessa seara, é porque ele nos convidou e nós aceitamos. Em algum momento, nos encontrávamos equivocados, nos encontrávamos também nesses caminhos escabrosos, mas ele nos corrigiu, nos orientou e aqui estamos agora para também auxiliar aos nossos irmãos. Então, dá o tempo ao tempo, dê tempo para que o bem multiplique. Contém a ira, veneno letal que termina por extinguir quantos a vitalizam. Porque muitas vezes a gente vendo o mundo em que nós nos encontramos, as injustiças, as perseguições, as calúnias, as maldades, as manipulações, principalmente quem consegue ver a verdade por trás de toda essa ilusão, a gente tende a se irritar, porque nós temos pressa, nós somos ansiosos. Por isso, nós nos irritamos ao ver o erro. Só que ela diz aqui que o erro é um veneno que termina por extinguir quantos o vitalizem. Então, que nós não temos que desejar mal a ninguém, que desejar que aqueles que nesse instante se encontram cometendo erros e equívocos recebam punições, recebam nada que venha de Deus, porque Jesus faz a parte dele.
e ele sabe exatamente o que fazer. Como ela diz aqui, ele tem impulsos firmes, mas ele também tem um coração amoroso. E nós falamos do equívoco do outro hoje e a gente enche a nossa boca para falar, mas pode ser que o erro que eles estão cometendo hoje são os mesmos que nós já cometemos ontem e que agora nos revolta porque identifica em nós o equívoco do outro, mas não nos compete dizer, não nos compete julgar, não nos compete nos colocar na condição de santo. O cristão não é santo, o cristão é aquele que está a caminho da santidade. Então nos compete o quê? Nos manter longe da ira, nos manter na moderação, na temperança e aprender a confiar, confiando e nos renovando, fazendo com que essa base que é Jesus, esse alicerce, realmente sirva para nós. Susta as inquietações com a prática do bem. Então, se te deixar invadir por esses sentimentos, por essas inquietações do mundo, esses acontecimentos que às vezes podem nos afligir, o que a gente tem que fazer? Praticar o bem, agir no bem. Porque só o bem é capaz de transformar o mal. O mal é a ausência do bem. Então, para que seja a presença do bem, nós temos que trazer essa presença. Já que o inquieto, ela diz, dirige pela impulsividade. Quando nós nos tornamos inquietos, nós nos tornamos impulsivos. E impulsivos, a gente muitas vezes acaba, como ela diz aqui, de se fazer instrumento. Tombará invigilante na estrada em penumbra por onde segue. Então nós temos que pegar essa inquietude e converter ela em ações no bem, para que a gente não se torne invigilante. E às vezes a gente ali é cristão e está desejando, está fazendo, está agindo como se cristão não fosse. E muitas vezes, como ela diz aqui, caímos nessa estrada escabrosa pela invigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então ela fala, o que a gente deve fazer? Então, sela a boca aos maus conceitos. Sela a boca, não falo dos maus conceitos, já que os vasos acostumados a conduzir miasmas fétidos não podem ser utilizados para produzir perfumes especiais. Nós somos esse vaso, nosso coração, nós somos esse vaso, esse templo, nosso sentimento, nosso coração, nossos pensamentos. Quando a gente, como Jesus já dizia, nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Então, se a gente está ainda impregnado pela maldade, pelo erro, sela a boca. Não fala, não propague isso, se transforme, se renove. Sela a boca aos maus conceitos, já que os vasos, que somos nós, acostumados a produzir miasmas fétidos, porque se nós falamos maus conceitos, se nós exteriorizamos coisas ruins em relação aos nossos irmãos, é porque isso de alguma forma está afetando nós, somos nós. Então, que nós não sejamos esses vasos que estão acostumados a produzir miasmas fétidos, conduzir energias ruins, mas que a gente pode ser utilizado para produzir perfumes especiais, para que os ensinamentos de Jesus, então, sejam esses perfumes especiais que a gente espalha, que a gente se deixe ser embriagado pelo bem, se deixe ser conduzido pelo bem, selando a nossa boca para falar tudo que é mal, erro, equívoco, ainda que seja sobre a vida dos outros, que nós façamos o nosso exemplo e deixe a cargo de Jesus, da justiça, dos bons espíritos, fazer aquilo que compete a eles. Purifica-te e purificarás o mundo inteiro. Purifica o seu coração, purifica os seus sentimentos, as suas ações,
porque é assim que o mundo vai se transformar. Nós, quando temos atitudes no bem, ações positivas, as nossas ações, elas movimentam, elas, assim como uma ação negativa, ela tem os seus adeptos, aqueles que também a reproduzem por observação. Quando nós estamos purificados, quando nós permitimos o nosso coração estar purificado, nós somos condutores de coisas boas e também vamos contaminar com o nosso exemplo, sempre com ação, vindo integralmente de Jesus e agindo em nome dele durante todos os dias da tua vida, com temperança e equilíbrio, pautando a conduta na sua modular conduta. Então, o que a gente tem que fazer é nos purificar, realizar a nossa transformação moral, realizar a nossa reforma íntima, que é nada mais, nada menos que analisar em nós os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas atitudes que não nos causam coisas positivas, os nossos sentimentos, se somos invejosos, caluniadores, malfeitores, se desejamos mal às pessoas, se ferimos, se roubamos, se matamos, se somos viciados na maledicência, na calúnia. Enfim, nós temos que nos analisar para que essas imperfeições então sejam renovadas por atitudes cristãs saudáveis, de amor, de paz, de fraternidade, de esperança e equilíbrio, e que isso seja então quem vai nos conduzir, que nós nos deixamos ser influenciados por Jesus, vivendo integralmente e agindo nas condutas dele durante toda a nossa vida, para que a gente tenha sempre uma constância, um foco, um objetivo no bem, uma convicção, e ela coloca convicto de que a sementeira de amor não gera ódio. Então, se nós somos cristãos, nossas atitudes são sempre amor, vão gerar sempre amor, sempre pacificação, e de que a plantação do bem não se converte em males. Pontifica-os em teus compromissos elevados por anos a fio, e despertarás depois da lama em cinza em que se encontrará o teu corpo, livre de todo tormento, com o coração tranquilo e a mente pacificada. Porque o objetivo de nós aqui estarmos é justamente aproveitar essa escola bendita para nos corrigir, para nos educar a nossa alma, para que um dia, quando nós sairmos daqui, nós nos encontremos melhor do que aqui chegamos. Então, esse é o nosso objetivo. E que nós tenhamos sempre temperança, moderação em tudo, para que nós consigamos esse nosso objetivo. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Agradecemos a oportunidade deste Evangelho em nosso lar, a oportunidade de termos junto a nós os nossos benfeitores, que possamos estreitar os nossos laços com eles, para que eles nos conduzam nesse caminho, nessa seara, nessa messe em que nós nos encontramos e somos tarefeiros. Que eles nos auxiliem na nossa modificação interior, que auxiliem-nos a identificar em nós as nossas mazelas, as nossas más tendências, as nossas más inclinações, e também identificar em nós as nossas virtudes, as nossas boas ações, para que nos incentive e nos ajude a ver o que temos de bom para ampliar aquilo que temos de bom, e o que temos de
ruim, de equívoco, de erro, para modificar e transformar em algo bom. Que consigamos, Senhor, esse nosso objetivo de nos tornarmos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, porque temos mais experiência e mais conhecimento e, portanto, mais condições de acertar. Agradecemos o maravilhoso conhecimento, porque é Ele que nos esclarece, que nos tira das malhas da ignorância, na qual nos encontramos e nos dão condições de então saber o caminho seguro a seguir. Que possamos, Senhor, ser sempre vigilantes para identificar as verdades onde elas se encontram e que nos dê o conhecimento para que nós não tombemos pela ignorância nas malhas da mentira, da enganação, dos caminhos tortuosos, das malhas da ilusão. Agradecemos imensamente, Mestre querido, por mais essa oportunidade de, junto do nosso lar, na nossa família, realizarmos este momento de Evangelho. Agradecemos a equipe espiritual, os amigos que aqui se encontram, mas também agradecemos e pedimos pelos nossos inimigos que aqui também se encontram. Inimigos esses, frutos dos nossos equívocos, dos nossos erros, das nossas mazelas, das nossas más tendências, que agora estamos em reabilitação. Pedimos a eles com toda a sinceridade perdão pelos nossos equívocos, mas que também, assim como nós, identificamos o erro e tivemos coragem de modificar, de ir em busca de nos auxiliarmos, de nos aproximarmos de Jesus, que também eles possam, nos perdoando ou seguindo o caminho do bem, para que mais à frente possam nos perdoar, mas que não se paralisem pela vingança, que não se paralisem na sua própria evolução, porque não há nada mais importante do que a nossa estadia junto de Jesus. E que eles então possam receber essa oportunidade e possam deixar-se se perceber essas energias, esses fluidos de amor, de paz, de tranquilidade, e desejarem também seguir com os benfeitores que aqui se encontram, para as colônias espirituais, onde serão amparados, esclarecidos, socorridos. Agradecemos, Pai, e ajude-nos a nós, equivocados em reabilitação, para que não nos deixe cair na tentação de cometer os mesmos erros e os mesmos equívocos que nos trouxeram prejuízos, mas nos auxilie sempre a nos manter fiéis no propósito e no caminho do bem no qual nos encontramos, hoje e sempre, até o dia em que estivermos juntos verdadeiramente de Ti. Que assim seja. Desejo que tenham uma excelente fim de noite, uma maravilhosa semana. Espero a todos até a próxima segunda-feira. Com a graça de Deus, um grande abraço e até lá.